capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente vai dar continuidade aqui, irmãos, à nossa série de mensagens na carta de Tiago. Estamos chegando ao fim, entrando no capítulo 4, agora só falta mais um capítulo, onde a gente vai expor aqui o livro de Tiago. A partir do versículo 1. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, na Tua presença. E agora estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, que nós cremos que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor, ao ponto de julgar os nossos pensamentos e intenções e que é capaz de transformar a nossa vida. Por isso nós pedimos que pela Tua graça, o Senhor mais uma vez use da Tua palavra para falar aos nossos corações, Senhor. Aplica a nós aquilo que o Senhor deseja falar, ministrar, operar, e que pela Tua graça salvação seja ministrada, edificação venha sobre nós enquanto povo de Deus, consolo, conforto, encorajamento, confronto da Tua parte e tudo mais o quanto o Senhor quiser, e o Senhor perceber que nós, enquanto Teu povo, precisamos como alimento espiritual. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, dando sequência aqui na nossa exposição da carta de Tiago, eu quero começar, irmãos, falando sobre o quanto esse homem de Deus, ele foi hábil em aplicar a palavra, porque você percebeu já ao longo dessas últimas semanas que Tiago trata de vários temas. E ele sai de um tema, entra no outro, a gente já passou por vários assuntos aqui na nossa exposição. E eu percebo que essa é uma das habilidades que Tiago tem. Ele identifica as necessidades que aqueles irmãos tinham e ele aplica essa palavra ao coração deles. E essa talvez seja uma das maiores habilidades que um pregador da palavra precisa, que um expositor da palavra precisa. Eu lembro que eu comecei a pregar talvez há 12 anos atrás. Na verdade, mais precisamente, eu preguei, curiosamente, minha primeira pregação foi quando eu morei 3 meses nos Estados Unidos, nunca tinha pregado, e me convidaram lá para dar um testemunho / pregação num culto, um culto de hispânicos, mas eu tinha que pregar em inglês, e pela graça de Deus saiu alguma coisa. E eu lembro que daí para frente, irmãos, eu preguei já em vários lugares, na igrejas, cultos de casamento, formatura, preguei dentro da universidade, em praça pública, em eventos corporativos, em sepultamento. Para crianças aqui na escola, a pregação mais difícil que tem é pregar para crianças, gente. De verdade, é um desafio, né? Porque você tem que traduzir de uma maneira que ela entenda. E esse é um dos desafios da pregação, é você conseguir comunicar com aquele público, mas não apenas comunicar, entender quais são as necessidades que aquele público traz. E é isso que Tiago faz, ele transita em temas, e aqui ele chega num tema, irmãos, que é o tema do mundanismo.
que é exatamente um tema que aquela igreja precisava e que eu posso dizer aqui, irmãos, desde já, começando esse sermão, que é um dos temas que talvez nós mais precisamos ouvir enquanto igreja que vive hoje no século XXI, permeado por tanto desenvolvimento em várias áreas, vivendo no país com ainda tanta liberdade religiosa, ainda pelo menos, e muitas vezes vivendo em uma realidade onde temos tantos confortos materiais. Mesmo aqueles que, porventura, possam se enquadrar numa condição da classe social pobre, ainda hoje se encontram com muito mais benefícios e confortos do que apenas 100 anos atrás, dada o desenvolvimento e o crescimento das tecnologias. Então eu percebo que esse tema que nós vamos tratar hoje, que Tiago aplicou há 2000 anos atrás, aquele povo a quem ele escreveu, é uma das nossas maiores necessidades hoje enquanto igreja. Eu queria dizer a você, meu irmão, que você tem um grande inimigo, que eu sei que, em primeiro lugar, a gente escuta sempre ouvir como Satanás, e de fato ele é um inimigo das nossas almas, ele existe, ele é real. Mas se existe uma arma, uma estratégia que ele usa nesse mundo hoje, é o que a própria Bíblia usa como termo aqui, mundo, que nós traduzimos hoje como mundanismo. Essa palavra foi definida por um teólogo reformado chamado Joel Bick. Ele disse assim: o mundanismo é a natureza humana sem Deus. É alguém que pertence a este mundo e é controlado por interesses mundanos. Alguém que busca prazer, lucros e status. O homem mundano se rende ao espírito da humanidade caída, o espírito de interesse pessoal e autossatisfação. No versículo 4, Tiago é muito claro quando ele diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Em outras palavras, ele está dizendo assim para nós: é impossível sermos amigos do mundo e, ao mesmo tempo, sermos amigos de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é muito simples. Ele usa um versículo apenas para tratar disso. Mas essa é uma das realidades que nós mais temos visto e talvez uma das lutas mais claras que muitos cristãos têm enfrentado, porque eles têm vivido a vida cristã. Muitos têm vivido a vida cristã tentando compatibilizar a sua vida com Deus com o seu estilo de vida que busca fazer amizade com o mundo. E esse é exatamente o ponto central da luta contra o mundanismo. E é por isso que o Tiago ele vem e nos apresenta dizendo: irmãos, não tem como. É impossível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Para você entender essa imagem do quão sério ela é, e porque o Tiago, no versículo 4, ele começa esse versículo dizendo: gente infiel, é como se você tentasse pensar numa imagem de adultério. Imagina, o adultério é algo asqueroso, é algo abominável diante de Deus. Mas para pensar se tem algo pior que um adultério. É o adultério de um cônjuge traindo outro cônjuge com o pior inimigo do cônjuge. É isso que Tiago está dizendo que o cristão faz quando ele ama mais ao mundo do que ama a Deus. Porque ele está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque Deus tem um inimigo, que é o mundo. E quando nós amamos mais ao mundo do que a Deus, nós estamos traindo, adulterando a Deus com o pior inimigo dele, que é o mundo. Isso é o mundanismo, irmãos. Amar o mundo e traindo a Deus. Por isso que Tiago olha no versículo 4 e diz assim: gente infiel. É como se ele estivesse nos exortando, dizendo assim: adúlteros espirituais. E essa é uma das tentações da igreja, como eu disse. Amar mais ao mundo do que a Deus. Mas a pergunta, irmãos, é: de onde surge isso? Porque quando a gente fala sobre o mundo, você pode dizer: então é sobre apenas um problema externo que eu tenho que me proteger com todas as barreiras possíveis para que eu não seja afetado por esse sistema. E de fato o mundo se trata de algo exterior, um sistema mundano que tenta nos destruir. O problema, irmãos, é que ele não se trata apenas de algo de fora. Como assim? Vamos voltar aí para o versículo 1 agora. Aí a gente começa a seguir o raciocínio de Tiago.
De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Ele fala dos conflitos relacionais, familiares, os conflitos que se envolviam ali naquela comunidade de fé, os conflitos, inclusive, de própria existência do ser humano contra o seu pecado. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos. Me veio aqui, lembrei desse exemplo aqui, olhando para esse copo d'água. Se eu balançar esse copo d'água e cair água no chão, eu não vou fazer aqui para não dar trabalho aos irmãos, apesar de que seria bem ilustrativo, né? Mas vamos imaginar que eu fizesse isso aqui. Eu ia perguntar a você, por que a água caiu no chão? Ou por que caiu água do copo? Você ia dizer o quê? Porque balançou. Mas imagina que o copo está vazio e eu balanço o copo. Vai cair água? Então a água não caiu necessariamente porque eu balancei. Mas caiu por quê? Porque tinha água dentro do copo. Então onde é que eu quero chegar, irmãos? A gente precisa entender que as guerras e as brigas, as lutas que nós travamos e que nós apresentamos exteriormente, elas não nascem, não se apresentam porque alguém fez alguma coisa comigo, porque tal situação aconteceu, porque olha o que me disseram, porque olha o que eu estou vivendo, porque olha o que eu estou passando, não. Em última instância, é porque existe algo dentro de nós que está em guerra. Existe algo que se chama pecado. Existe algo que nós carregamos dentro de nós, que obviamente as circunstâncias podem potencializar, mas não são a causa última. A causa última é o fato de nós carregarmos dentro de nós o que a Bíblia chama de pecado, que gera guerras, brigas, confusões e toda sorte de consequências que o pecado traz. Por isso que no versículo 2 ele diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios prazeres. Irmãos, precisamos lembrar, antes de eu explorar esses versículos 2 e 3, o que eu sempre digo aqui. Um dia, quando eu morrer, eu espero que essa frase vocês possam lembrar. O mundo é muito mais um campo de batalha do que um parque de diversões. É isso que Tiago nos mostra aqui, irmãos, dizendo que o cristão que entra no mundo transformado pela mente de Cristo, ele entende que ele está num campo de batalha e que essa batalha começa dentro dele. E o nosso papel agora, enquanto cristão, é entrar nessa batalha decidido a vencê-la. E a verdade é que a batalha começa em nós porque nós carregamos a carne dentro de nós, que revela os nossos prazeres e que assim nos faz amar o mundo. A carne e o mundo estão em parceria. A carne nos faz amar o mundo e o mundo nos faz desejar alimentar a nossa carne. E no versículo 2 e 3 que a gente leu, Tiago revela exatamente os sintomas de alguém que está apaixonado pelo mundo. Então, preste muita atenção e faça um diagnóstico espiritual da sua própria alma nesse momento. Porque, em primeiro lugar, ele diz que a marca de alguém apaixonado pelo mundo é alguém que está sempre cobiçando, que sempre está desejando algo além daquilo que se tem. Não é errado, irmãos, nós termos desejos, termos sonhos, termos planos. Na verdade, é até estranho nós não termos isso. Nós somos feitos também para sonhar, para querer avançar, crescer. O problema é quando nós vivemos de tal modo que quando nós não alcançamos aqueles sonhos que nós fizemos, nós vivemos de maneira insatisfeita. E isso revela um coração cobiçoso, que é uma das primeiras marcas de alguém que está apaixonado pelo mundo. É alguém que não tem a capacidade de se contentar com aquilo que Deus lhe deu, mesmo enquanto sonha com aquilo que o Senhor tem lhe dado para pensar no futuro. Então, faça essa primeira avaliação do seu coração.
Será que você tem tido a capacidade de desejar, de pensar, de planejar e ainda assim continuar satisfeito com o que você tem hoje? Essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, irmãos, a Bíblia diz que a cobiça, ela provoca algo. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter, porque essa cobiça está tão alta que vocês não conseguem nem obter o que vocês querem. Tem sido prejudicial essa cobiça. Na sequência ele diz assim, nada tem porque não pedem. Então veja, ele está falando sobre uma coisa muito objetiva aqui. É uma pessoa que é tão cobiçosa e tão autossuficiente que ela não ora. Ela não pede a Deus. Ou seja, segundo diagnóstico de uma pessoa apaixonada pelo mundo, essa pessoa não ora. Essa pessoa não ora porque ela faz tudo pela força do seu braço. A pessoa dispensa a oração e ela nada tem porque ela nada pede. A pessoa mundanizada não ora, meus irmãos, porque ela não vê necessidade na oração. E se ela não pede, ela também não recebe. Mas Tiago vai além e diz assim, olha, tem pessoas que podem inclusive orar, mas pessoas que estão dominadas pelo mundo não orar e não terem aquilo que pedem, por quê? Versículo 3. Porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Irmão, certa vez um grande pregador disse que Deus tem 4 respostas às nossas orações. A gente costumava ouvir que eram 3, né? Quando era pequena, né? Sim, não, espere. Só que ele disse que tem uma 4, que é dizer assim, você deve estar brincando, meu filho. E tem vezes que Deus olha para nós e diz assim, você deve estar brincando. Essa é a resposta que Deus dá para as orações daqueles que pedem para esbanjarem seus próprios prazeres. Ele disse, você deve estar brincando comigo, que você está me pedindo isso. C.S. Lewis, em um dos seus livros, disse assim, falando sobre oração, né? Ele perguntou, onde nós estaríamos se Deus tivesse respondido sim a todos os pedidos tolos que nós fizemos? Que é exatamente esse tipo de oração que ele responde, você deve estar brincando, meu filho. E essa última, irmãos, que é essa resposta que Deus dá curiosa, é porque nós podemos sim orar por vezes por coisas que são até ilícitas, né? É algo tragicômico, terrível, né? Mas depois você pesquisa lá a famosa oração da propina no YouTube. Os políticos fizeram um acordo lá de propina e no final tem uma oração deles pedindo para o Senhor abençoar. Senhor, nós sabemos que somos pecadores, mas, Senhor, está aqui nas tuas mãos, né? Quem já ouviu essa oração da propina? Está lá. Mas graças a Deus não é o caso de vocês, não é o nosso caso, em nome de Jesus. Mas o fato, irmãos, é que até os pedidos lícitos, os prazeres lícitos, podem ser pedidos ao Senhor para propósitos maus, ruins. O trabalho é uma bênção, mas você pode estar pedindo crescimento profissional apenas para esbanjar em seus próprios prazeres. O dinheiro é uma bênção, mas você pode estar pedindo ao Senhor apenas para autossatisfação. Filhos são uma bênção, mas você pode estar querendo um filho ou estar criando um filho apenas para satisfazer as suas necessidades emocionais, afetivas. Logo, não se surpreenda se Deus disser, não, meu filho, não vai ser tempo de crescimento profissional, não. É tempo de ficar na mesma posição. Não, meu filho, o dinheiro que você tem já está bom demais para o que você precisa. Não, meu filho, não é a hora de ter esse pedido atendido. Não, meu filho, não é a hora de receber isso. Porque ele dá segundo o que ele quer e para o bem e para os propósitos que ele tem em nossas vidas. E é por isso que Tiago ele passa a censurar fortemente aqueles que estavam dispostos a qualquer coisa para obter a satisfação dos seus desejos carnais. E por isso que Tiago é tão duro, irmãos, usa palavras tão fortes, ao ponto de nos chamar e chamar os seus leitores de adúlteros. Eu fico imaginando ler essa carta
Não como um terceiro grupo que a recebe, ou melhor, um segundo grupo que a recebe, porque nós lemos essa carta sabendo que Tiago escreveu para outro grupo antes. Então é como se, de algum modo, houvesse ali algum tipo de suavização em que pese não deveria ser, porque é o Espírito Santo falando conosco. Então, no final das contas, nós deveríamos olhar e de fato saber que não é apenas Tiago falando para o grupo que ele escreveu ali no primeiro século, é o Espírito Santo de Deus olhando para nós e dizendo assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou, em outras palavras de outras traduções, adúlteros. Adúlteros. É por isso que eu gosto tanto de pregar expositivamente, irmãos, porque a gente não escolhe o que vai pregar. Porque talvez muitos pregadores pegariam uma passagem dessa e iam dizer assim: adúlteros, é muito forte essa palavra. Vamos para outro texto. Vamos para aquele texto que fala da alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas ele olha para nós e diz assim: adúlteros. Então, irmãos, o termo infiéis aqui nos lembra que nós temos uma aliança com Deus. E nós precisamos atentar para nós não quebrarmos essa aliança. Nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis ao Senhor. E é por isso que Tiago, ele pergunta assim: vocês não compreendem? Vocês não entendem? E a pergunta, irmãos, aqui é retórica, porque é como se Tiago estivesse dizendo: vocês são como uma esposa infiel que ama o inimigo do marido. E o mundo e Deus estão em realidades opostas e inconciliáveis. Irmãos, e Tiago, em outras palavras, para não alongar muito, ele está dizendo assim: não dá, gente. Ou você toma uma decisão, ou não faz sentido a fé cristã. É o que um dia eu li lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando Paulo escreve à igreja em Laodiceia, e que foi literalmente o momento da minha conversão. Quando eu li e eu me vi diante de Deus, quando ele olha dizendo assim: olha, porque vocês não são nem frios, nem quentes, mas morno, eu estou a ponto de quê? Vomitá-lo da minha boca. Irmãos, eu fiquei doente essa semana e fazia tempo, anos, talvez décadas que eu não vomitava. Acho que eu era criança, não sei. Fazia muito tempo que eu não vomitava. Eu vomitei 3 vezes essa semana doente. E assim, é um negócio tão forte que você literalmente perde todo o controle. Você não controla o seu vômito. E eu fico imaginando Deus dizendo que vai vomitar aqueles que são mornos. Você pergunta assim: Deus queria vomitar? Não, Deus não queria vomitar, mas é impossível para ele não vomitar quem é morno. Porque não existe outro padrão. Ou se é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não há outra realidade. Por isso que Tiago diz, irmãos: aquele pois que quiser, versículo 4 ainda, aquele pois que quiser ser amigo do mundo. Ou seja, ele está falando de uma decisão. Então não se faça de vítima. Você tem que tomar uma decisão. Ou você decide ser amigo de Deus, ou naturalmente você está escolhendo ser amigo do mundo. É uma decisão. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. No capítulo 5 de 1 João, ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, eu queria lembrar para vocês que o mundo anímico não é apenas um conceito teológico sobre algo que acontece no mundo espiritual. Ele traz consequências práticas. E deixa eu citar alguns exemplos, porque não seria possível citar todos. Mas como o próprio Tiago disse, o mundano ele não ora. Em primeiro lugar, o mundano ele também não lê a palavra, ele não vê sentido nisso. Ele não vê sentido na palavra de Deus. Para ele, esse livro é, no máximo, um livro interessante para ser lembrado em alguns momentos. E para muitos, ele é um livro que se tornou desnecessário. Então, o mundano, ele não ora, ele não lê a Bíblia. O mundano, ele não louva a Deus. Porque para ele, louvar é sem sentido.
para ele louvar é algo que não faz as conexões necessárias para uma pessoa como ele. E quando ele louva, talvez ele quer louvar o que ele quer, apenas para sentir good vibes, apenas para se sentir bem, e não para de fato glorificar a Deus. O mundano ignora a igreja. Para ele, a igreja de Jesus é algo supérfluo. O mundano considera o culto ao Senhor como algo opcional, como um acessório, como um elemento a mais ali na minha semana. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu já vi gente que frequenta culto sem ser crente. Mas eu não conheço crente de verdade que menospreza o culto, que menospreza a comunhão com o povo de Deus, que menospreza a igreja de Jesus. O mundano, ele começa a relativizar tudo. Não apenas esses aspectos espirituais, como o culto, o louvor, a oração, a palavra, mas começa a relativizar tudo. Ah, não, sexo só no casamento. Não, mas não é bem assim. Vamos, a gente tem que fazer assim, umas concessões, né? Porque não, mas e sobre a questão da prática homossexual? Não, porque veja, né? E aí o mundano ele começa a relativizar tudo que a Bíblia apresenta de uma maneira muito explícita. Então o mundanismo ele transforma a fé cristã, que é influente na vida real, que tem proposições claras para a nossa vida, para a maneira como a gente lida com a cultura, com a sociedade, com o trabalho, com as decisões, com o certo e errado, e começa a fazer a fé cristã como algo apenas conceitual. É apenas bonita de longe. De longe a fé cristã é bonita. Mas quando chega perto, quando se abre a Bíblia para expor as verdades do Evangelho, aí começa, não, mas veja bem, a gente precisa conversar melhor sobre isso. E esse é o perigo do mundanismo. Quer que a fé cristã seja apenas uma ideia distante, ao invés de ser um poder que transforma vidas e transforma histórias. E é por isso que em seu célebre livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Lewis ilustra o perigo do mundanismo, quando o diabo mais velho lá, para você que nunca leu esse livro, é uma ironia. Ele escreve ali um livro onde é o diálogo de um demônio mais velho discipulando um demônio mais novo, né? E através daqueles diálogos, ele vai nos ensinando como nos proteger das armadilhas do inimigo, buscando entender como Satanás tem agido nesse mundo. E num desses diálogos, o demônio mais velho diz assim: a primeira medida a tomar é atrasar ao máximo o momento em que ele quem? O cristão ali, que eles estão tentando atacar. Que ele se dará conta de que esse novo prazer é uma tentação. Já que os servos do inimigo, quem são os servos do inimigo? Somos nós. Tem pregado por 2000 anos sobre o mundo como uma das grandes tentações padrão. Isso parece ser difícil. Mas, felizmente, pouco se tem falado sobre isso nas últimas décadas. Nos textos cristãos modernos, muito pouco se adverte sobre as vaidades mundanas. Por isso, irmãos, que Tiago falou e alertou diante da seriedade desse assunto. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Irmãos, o que esse texto está querendo dizer é literalmente que o Espírito Santo, que habita em nós, que nos regenerou, ele tem um zelo por nós. E ele não nos divide com ninguém. Ele quer nos santificar plenamente na presença de Deus. E a boa notícia é que, como diz no versículo 6, Deus está totalmente envolvido por meio do seu Espírito nesse processo. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Ele é o maior interessado nisso. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse foi o primeiro versículo que eu memorizei na minha infância. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. E como ela é importante, irmãos, para nos lembrar que o evangelho é para os fracos e não para os fortes. É aos fracos e humildes de coração que o Senhor abençoa com salvação e com vida eterna. E é justamente quando nos reconhecemos como fracos que nos tornamos fortes para vencer o mundanismo. Basicamente, ele nos traz 3 direções aqui, irmãos. Primeiro, ele diz no versículo 7, portanto, sujeitem-se a Deus. Essa palavra aqui é um termo militar que significa fique no seu próprio posto, tome o seu lugar. E quando um soldado, essa linguagem militar que ele usa aqui, não assume o seu lugar e porventura quer assumir o posto do seu general, do seu chefe, ele entrou na pior situação possível. Ele entrou nas decisões mais erradas que ele tomou, e é exatamente o que talvez nós como cristãos tentamos fazer. Saímos do nosso posto e queremos tomar o lugar de Deus. E ele diz, não, sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, rendam-se incondicionalmente a Deus, ponham todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, qual área da sua vida ainda não foi colocada debaixo do controle de Deus? Será que tem algo que você precisa dizer para Deus hoje, Senhor? Eu preciso consagrar essa área da minha vida. Senhor, tem algo no meu trabalho, eu tenho feito, Senhor, mas Tu sabes que eu preciso mudar. Tem algo dentro da minha casa, Senhor, que eu preciso me arrepender e colocar isso integralmente debaixo do Senhor. Tem algo dentro do meu relacionamentos, as minhas amizades, que eu preciso arrancar, Senhor, e fazer de um modo diferente. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, para que você perceba o que precisa mudar, para que você se sujeite a Deus por completo. E ele continua dizendo, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. As duas coisas andam juntas, irmãos. Quanto mais nos sujeitamos a Deus, assim mais nós nos capacitamos a resistir ao diabo. E a gente só pode resistir ao diabo se nós estivermos sujeitos a Deus, porque nós só podemos resistir a ele pelo poder do próprio Deus. Vocês sabem que diabo significa literalmente acusador, né? Difamador, caluniador. É a natureza dele, é mentir. É levar os cristãos a acreditarem que eles podem muito e esquecerem que eles precisam de Deus para viverem. Então, Tiago já havia falado no capítulo 3 que o orgulho gera uma sabedoria do mundo, uma sabedoria demoníaca. Nós falamos sobre isso. E agora Tiago vem e diz assim, vocês precisam resistir ao diabo. E aí a pergunta que surge é, mas como? É exatamente como ele falou, irmãos. Sujeitando-se a Deus. Mas ele vai no versículo 8 e 9 e ele complementa essa ideia. Mas como na prática? O que fazer? Porque talvez você escute isso e você diga, mas eu ouvi falar de um curso de batalha espiritual que eu acho que pode ajudar a responder isso. Mas não, irmãos. A resposta está aqui, não precisa de um curso. Tem 3 versículos para responder isso. Não precisa amarrar Satanás, não precisa de oração de guerra, não precisa de mapeamento espiritual, está aqui. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mas é mais fácil acreditar em mapeamento espiritual do que fazer isso aqui. É mais fácil acreditar que tem truques, mágicas espirituais, do que ouvir limpem as mãos, pecadores. É ou não é? É mais fácil. O problema é que se o outro caminho fosse efetivo, eu dizia, vai por lá. Mas não é efetivo, porque não é bíblico. Então a gente tem que ir por esse caminho, irmãos. O caminho da gente entender que para que nós de fato resistamos ao diabo, e de fato nós nos sujeitarmos ao Senhor, é o caminho da santificação. Não
tem outro caminho, irmãos. É o caminho de fato, nós chorarmos e lamentarmos a nossa miséria. Que palavras fortes, irmãos. Limpem as mãos, pecadores. E olha, ele estava falando para crente. Ou seja, ele está falando para mim e para você aqui. O Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você. Então, irmãos, deixa eu dizer isso para vocês. É impossível vencer o mundanismo, em primeiro lugar, sem uma resoluta decisão por Cristo. Primeira coisa. É o que ele diz aqui, ó. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, graças a Deus, eu sei que a maioria dos que estão aqui já tomaram uma decisão resoluta. Glória a Deus por isso, mas talvez existam pessoas que ainda estão assim, na corda bamba, em cima do muro. E vocês já sabem também que o muro tem dono, não é? Se vocês não sabiam, vocês aprendem isso hoje, que o dono do muro é Satanás. E é por isso que ele fica tão feliz quando tem gente em cima do muro. Então, primeira coisa, irmãos, para vencer o mundanismo, decida de maneira resoluta por Cristo, de modo que essa decisão seja inegociável. É igual quando a gente aconselha casais no matrimônio. A primeira coisa básica de um aconselhamento matrimonial é: esqueça a palavra divórcio. Esqueça, não existe essa palavra no seu vocabulário. Primeira coisa, se você considerá-la, você já está errado. Mesma coisa com Cristo. Esqueça viver sem Cristo. Se você considerar viver sem Cristo, você já está começando de maneira errada a sua vida espiritual. Amém? De maneira resoluta. É impossível vencer o mundanismo, irmão, sem constante arrependimento. Limpem as mãos. Se santifiquem. Precisamos aprender a pedir perdão pelos nossos erros. Precisamos aprender a pedir perdão àqueles a quem nós machucamos nas nossas famílias, no nosso trabalho. Perdão não é algo implícito, irmãos. Perdão é algo explícito. É você chegar e dizer: irmão, me perdoa, eu errei. Minha irmã, me perdoa, eu errei. Fulaninho, ó, passei ali da conta, me perdoa, eu errei. Essa é a vida do cristão e é assim que se vence o mundanismo. É impossível vencer o mundanismo sem compromisso, irmãos, com a santificação. Sem compromisso, sem essa decisão constante. E, por fim, é impossível vencer o mundanismo sem lamentar e sem chorar pelo seu pecado. A igreja de Jesus precisa aprender a chorar pelo seu pecado, irmão. Eu e você precisamos aprender a chorar pela nossa miséria espiritual. E não é para a gente ficar se lamentando num espírito de autocomiseração. Não, não, não. É para que quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente saia dali renovado pelo seu espírito e dizendo: Senhor, para onde irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Santifique-se, meu irmão. Jesus está voltando. E quando ele chegar, como é que ele vai te encontrar? Amando mais a ele ou amando mais o mundo? Eu quero concluir dizendo, meu irmão e minha irmã, que vale a pena cada renúncia que fazemos por Cristo. Porque é como o Tiago acaba dizendo aqui. Ele diz assim, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, irmãos, a boa notícia, apesar de tanto impacto que esse trecho nos traz, tanto desafio que ele nos traz para a alma, é saber que tudo isso redunda em exaltação para a glória de Deus e nas nossas vidas. Como assim? Exaltação nesta vida. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo, nós ganhamos aquilo que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Nós temos acesso pleno a Deus por meio de Cristo. Nós vivemos agora uma vida livre de culpa. Nós agora vivemos debaixo da certeza da provisão e da presença desse Deus. Isso não é exaltação, não? Olha que exaltação. Eu vivo com a certeza da provisão de Deus. Meu irmão, Deus é o seu provedor.
Inicie essa semana lembrando que Deus é o seu provedor. Essa não é uma grande exaltação do cristão, não. Trabalhar duro, mas sabendo que Deus há de prover todas as coisas. Mais do que isso, ele não apenas joga o maná lá de cima, ele está conosco ao nosso lado. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a nossa exaltação. Nós agora não andamos como uma folha ao vento, nós temos propósito. Nós sabemos de onde ele nos tirou e sabemos para onde estamos indo. Isso não é exaltação, irmãos. Enquanto o mundo está perdido, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, nós temos propósito. Glória a Deus. E na eternidade, para concluir, nós ganhamos a vida eterna. Abre Apocalipse no capítulo 21. E nessa vida eterna, no versículo 3, nós temos a certeza que nessa vida eterna gozaremos da plena presença de Deus. Irmãos, quem já foi visitado pelo Espírito, teve momentos de quebrantamento na presença do Senhor, testemunhou da gloriosa e doce presença do Espírito. Lembre-se o privilégio que vai ser viver plenamente na presença de Deus, lendo esse texto. Então ouviram uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Nós estaremos plenamente na presença desse Deus. Nós gozaremos plenamente a experiência de estar na presença de Deus. E o versículo 4 acrescenta dizendo que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ausência de dor e sofrimento. E viveremos, irmãos, e participaremos de uma adoração perfeita e contínua, junto com os santos de todas as nações, de todos os tempos. E é por isso que vale a pena nós lutarmos contra o mundanismo. Deus está preparando algo infinitamente melhor para nós do que as melhores coisas que esse mundo já produziu. Deus está preparando para nós algo infinitamente maior e melhor do que as melhores coisas que esse mundo já produziu. Portanto, humilhemo-nos diante do Senhor e Ele nos exaltará. Feche seus olhos. Faça sua oração.